fala de um Deus que criou o homem com suas mãos, fez do barro cada pedaço do seu próprio ser e me deu a chance de viver. Mãos empoeiradas do Senhor são capazes de criar e de salvar com tanto amor. Nas mãos de Jesus, o meu nome foi escrito pelos cravos que o pregaram lá na cruz. Seu sangue verteu, por amor pagou o preço. Essas marcas são pra me dizer que jamais me esqueceu. Mãos que tocam intocados sem temor, mãos que livram da prisão, mãos que podem libertar o pecador, mãos que curam outras mãos. Jamais me esquecer. Amém. Boa noite, igreja. Boa noite. Que a paz do nosso Deus esteja com vocês essa noite. Amém? Boa noite aos amigos do canal Voz Ativa. Seja bem-vindo a mais um tema da Semana do Calvário. Hoje nós iremos falar não como você não pode
como teria coragem de não amá-lo? E posteriormente, você já fez seu pedido de oração? Quando já fizeram? Se você não fez, dá tempo. Você pode colocar aqui na caixinha de oração. E todas as noites nós vamos estar intercedendo por esses pedidos, tá bom? E posteriormente, amanhã nós teremos sorteio de brindes. E também vamos ter uma confraternização. Nós vamos ter uma confraternização todas as noites aqui, tá bom? E convide seu amigo, sua amiga, para que você possa, então, de fato, trazer-lhes aqui juntos da palavra de Deus, tá bom? Ainda dá tempo, pode fazer seu pedido, colocar aqui. A gente vai agora se colocar de pé para a gente orar por esses pedidos. Por exemplo, Fábio, né? Fábio, o irmão Fábio no final vai cantar outra música. E nós vamos orar agora por esses pedidos, tá bom? Hoje pela manhã eu saí cedo, fui no NASP, no culto da mata. E foi muito bacana, que depois eu acabei passando na Super Bom ali, vendo algumas coisas, e foi muito bom a parte da manhã com a parte da tarde também. Mas juntos agora vamos orar a Deus para que de fato a gente possa então colocar os nossos sonhos, projetos nas mãos de Deus, tá bom? Feche seus olhos e vamos então falar com Deus. Santo e poderoso Deus, divino Jesus e divino Espírito Santo, obrigado pelo dia. Obrigado pela oportunidade de estarmos aqui essa noite na tua casa de oração, louvando e engrandecendo ao teu santo nome. Suplicamos ao Pai que o Senhor, por favor, segundo a tua graça e vontade e misericórdia, atenda os nossos pedidos. Na vida espiritual, Pai, que haja crescimento. Na vida material, profissional e financeira, que o Senhor possa ajustar, fazendo um milagre em nossa vida e assim abençoando, para que possamos abençoar outros também. Então, aumente os braços, chamando a nós na vida emocional, física, na vida familiar, social, sentimental e na vida social. Que o Senhor possa atuar poderosamente na nossa vida. Aqui está vários pedidos, homens e mulheres, pedindo ao Senhor bênção em todas as áreas da vida. E suplicamos que o Senhor nos atenda conforme o teu querer, para a honra e glória do teu nome e para a nossa alegria também. Dá-nos a tua paz, a tua bênção e o teu perdão ao abrir a tua palavra, que o teu Espírito Santo fale conosco neste momento. É o que nós suplicamos, te agradecemos, em nome e por amor de Jesus. A igreja diz? Amém. Amém. Muito bem, podemos assentar. Vou pedir para o Beto dar uma olhadinha para nós. Você está no pluma aí, né? Você está saindo a imagem direitinho. Teria coragem de não amá-lo? É o tema dessa noite. Ontem nós falamos sobre o que ontem? Lembra o que nós falamos ontem? O que a gente falou ontem aqui? Quem esteve aqui ontem de manhã? O que a gente falou sobre ontem? Isso não é possível, Vamos lá, eu quero que vocês lembrem aí para a gente entrar no tema de hoje. Vamos dar um minutinho aí para vocês nos ajudar. Pode falar, Pedro. Qual foi o tema de ontem? Foi? Uma história de amor. Vocês têm que lembrar disso. Vocês não podem esquecer isso. Hoje nós estamos falando aqui. Teria coragem de não amá-lo? Esse é o drama da paixão de Cristo. Teria você coragem de não amá-lo? Um dia, o filho do pastor Bolhão perguntou para ele: pai, por que eu devo amar Jesus? Essa foi a pergunta que o filho do pastor Bolhão fez para o pai. E o pai perguntou: bom filho, você gosta do papai? Sim. Então, se você gosta do pai, você ama também a Deus. Agora, como entender o poder para cativar tudo isso? O que o amor gera? Vamos aqui algumas imagens para a gente entender um pouquinho. Vamos lá. Teria coragem você de não amá-lo? Amar quem? Amar Jesus. Bom, vocês sabem que é difícil as pessoas entender
o que Jesus fez, faz e continua fazendo para salvar a raça humana. Por quê? Porque Deus amou o quê? O mundo, pessoas, e Ele se entregou na cruz para salvar cada um de nós. Porque nós somos o alvo. O inimigo, ele usa diversas coisas para atacar o ser humano, para desvirtuar a imagem de Deus. Porque Deus amou o mundo que deu o seu Filho unigênito, para todo que nele crê não pereça, mas tenha o quê? A vida eterna. Aqui vocês estão vendo duas imagens. Aqui Jesus nasceu no estábulo, ou seja, não tinha aonde a Virgem Maria, possivelmente, local adequado para gerar o Filho de Deus. Mas ele nasceu numa estrebaria, onde existiam animais. Agora, por outro lado, dois personagens, Simeão e Ana, os únicos que entenderam que Jesus era o único meio de salvação. Veja bem que os magos, os reis, todas aquelas pessoas ficaram alegres pelo nascimento do filho de José e Maria, mas eles não compreendiam, não entenderam o significado, e agora nasce Jesus. Hoje é domingo, as pessoas comemoram o que hoje? Domingo de o quê? Domingo de Ramos. Palmas são jogadas. Agora imagina agora um menino nascendo, Herodes agora fica irado, porque sabendo que o rei poderia substituir o seu lugar, manda matar todas as crianças abaixo de 2 anos. E agora então o anjo avisa para José e Maria: fuja para outro local, aguarde o sinal e depois vocês retornam para cá. Depois Herodes morreu, o bicho comeu ele, Deus mandou a praga sobre ele. Agora perceba que Simeão, quando pegou Jesus no colo, esse sim é o Salvador, entendeu claramente o significado disso. Por isso que Cristo deu a vida eterna para salvar a mim e a você. Agora, cada evento da vida de Jesus era carregado por um amor imensurável. Sua decisão pelo plano da redenção, seu nascimento, viver nessa terra hostil, suas ações desinteressadas, foram atos de amor. Tudo que Jesus faz é com intuito, com intuição de salvar a raça humana. Agora eu pergunto: teria coragem de você não amá-lo? Por que o ser humano não consegue amar a Deus? Veja aqui alguns princípios, fatores que dificultam esse amor. Compreensão distorcida de Deus. Alguém aqui, quando era menor, o pai e a mãe falavam o seguinte: olha, está vendo a chuva, está vendo o trovão? Se você não obedecer a Deus, Deus vai castigar você. Já aconteceu isso com você? Pois bem, uma imagem distorcida de Deus. Quer ver uma outra coisa? Olha, se você não obedecer a Deus, Deus pode castigar. Com Deus não se brinca. Mas será que Deus é assim? Deus é amor, mas Deus é justiça. Obviamente, não podemos brincar com Ele. A dureza do egoísmo, o pecado e a separação. O pecado começou onde? Depois veio para a terra, e da terra vem passando para a humanidade hoje. Hoje a raça humana sofre por causa das consequências de Eva e Adão. O pecado começou no céu, passou para a terra e hoje vem passando pela raça humana. Aí entra a questão da separação, porque Isaías capítulo 59, versos 1 e 2 fala o quê? O pecado traz uma separação entre o ser humano e entre Deus, mas a mão de Deus, ela não fica o quê? Encolhida, para que Ele não possa nos ouvir. Quando Adão pecou, Eva pecou, quem foi atrás deles? Deus foi atrás deles. Deus está atrás de você hoje? Sim ou não? Sim. Quantos aqui nessa igreja já são membros batizados nas águas? Pessoas batizadas nas águas. Ok. Quem ainda não é membro batizado nas águas? Ok. Se prepare para um dia você tomar essa decisão lá de Deus. Porque Cristo
deseja que você faça parte da corporação dos filhos de Deus. Quando fala corporação, não é corporação militar, não é isso, mas corporação do povo de Deus. Porque a Bíblia deixa bem claro em Marcos 16:16, crer e ser batizado. Quem não crê está fora do reino. O batismo é um passo para a salvação, é um passaporte para a vida eterna. Portanto, você deve começar a entender o seguinte: teria coragem de você não amá-lo? Aí vem mais: a falta de sentir e a falsa distância, ou seja, eu apenas vou sentir Deus emocionalmente, mas não tem Deus razão. Hoje o mundo aí fora tem muita emoção, mas a razão é pouca. Pergunto para vocês, entre razão e ser feliz, qual que é melhor? Razão ou ser feliz? O que vocês acham? Razão ou ser feliz? Ser feliz. Sabe por quê? Porque muitas vezes a gente pode estar certo e a pessoa, talvez ela está errada, e aí você vai estar em atrito com aquilo, e aí vai gerar confusão. Então é melhor ser feliz. Então, ou seja, quando fala na questão de ser feliz, porque você está fazendo uma escolha correta, uma escolha decidida. Não é uma coisa simplesmente porque alguém falou, aí entra a razão. Mas esse contexto, a aparência invisível, feridas emocionais, tudo isso afasta o ser humano de Deus. Veja mais, o mundo sufocando o homem com coisas seculares e o homem esquece de Deus. Hoje, qual é a coisa que mais sufoca o ser humano hoje? O celular. Por exemplo, uma vez uma senhora desceu do ponto de ônibus, eu estava um pouco para trás, tinha um poste, e ela desceu do ônibus com o celular na mão e deu de frente com o poste. Ela não chegou assim, daquela trombada forte, mas eu fiquei atrás. Eu falei, vou ficar para trás porque era de noite e geralmente a mulher fica com medo, né, quando alguém vem atrás, principalmente homem. E aí depois ela saiu andando e meia tonta assim, porque ela tombou no poste e foi seguindo, olhando o celular. Quantas pessoas que eu já vi dirigindo ônibus, pilotando moto, de bicicleta, dirigindo carro, caminhão e o bendito celular na mão. Então, isso tem atraído as pessoas para não ter o comprometimento com Deus. Veja aqui, nascimento de Jesus, quando ele nasceu, passou 8 dias, ele foi circuncidado, apresentado no templo por Simeão e Ana, que era um profetisa e o outro era sacerdote. Foi apresentado no templo. Depois de um certo tempo, Jesus, quando chegou à idade adulta, ele foi batizado e cumpriu o seu ministério de 3 anos e meio. Agora, abra aspa e fecha aspa. Isso não significa que um jovem de 8 anos para cima ele pode ser batizado, mas com o consentimento dos pais e tendo uma base bíblica um pouco, ele pode tomar a decisão lá de Deus. Aliás, qualquer pessoa que quiser entregar a vida a Jesus Cristo, nós não podemos impedir, porque o livro de Atos, capítulo 8, conta a história de Eunuco e Filipe. Quando Filipe estava pregando a palavra de Deus, o eunuco estava ali, e aí, quando ele chegou a certo lugar, perguntou: eis aqui a água, quem impede que seja batizado? Ele compreendeu o plano da salvação, que é Jesus Cristo. Ele entendeu claramente, e ali Filipe mostrou para ele. Ele foi batizado e cumpriu o seu ministério ali onde ele foi, e Filipe foi para outro local para dar a palavra de Deus. Claro, a pessoa, para entender o chamado de Deus, Jesus fala: venha como estás. Aí eu volto à pergunta do título do sermão essa noite: teria coragem de você não amá-lo? Porque imagina Jesus deixar o céu, vir a essa terra para vestir a forma humana, conviver com tudo, mas sem pecado. Hebreus capítulo 4, 14, 16 fala isso claramente. Devemos chegar ao trono da graça, que é Jesus Cristo, a fim de
confessar os pecados para Ele, acharmos graça, misericórdia e socorro em ocasião oportuna. Que é agora. A salvação é depois ou é agora? O que vocês acham? A salvação é hoje, não é depois? Então, entenda que Jesus não cometeu nenhum pecado. Hebreus 4,15 fala isso. Ele viveu nessa terra, mas não cometeu nenhum pecado. Então, notem que quando o filho do pastor Bruno perguntou para o pai: por que eu tenho que amar Jesus? Você ama o pai? Então você precisa amar Jesus. Se você me ama aqui, você está me vendo. Imagina Deus que você não vê. E quando você vai para 1 João 4,19, Jesus fala claramente o seguinte: Ele nos amou o quê? Primeiro. Em João 15, nós lemos, comentando João 15,16, ele fala o quê? Que Ele nos escolheu. Não fui eu que escolhi a Deus, foi Ele que me escolheu. Foi Ele que escolheu você, escolheu nós para seguirmos a Ele, para obedecermos a Ele, para fazer a sua vontade. E aqui, Jesus então começou os trabalhos na carpintaria, como eu falei ontem, aos 12 anos de idade. Aos 12 anos de idade, Lucas 2,52, fala que Jesus já estava entre os líderes da época. Os líderes da época, aqueles líderes que fariseus, saduceus, escribas, homens doutores da lei, e Jesus já estava entre eles, porque ele crescia na graça, na estatura e no conhecimento da palavra de Deus. Os homens ficavam, como que uma criança de 12 anos consegue explicar muito bem da palavra de Deus? Porque aonde foi a primeira escola? Maria foi a primeira escola para Jesus, ou seja, na casa dele, no lar, foi a primeira educação que ele recebeu. Hoje parece diferente. Hoje parece que os pais querem que a escola eduque. A escola não é obrigada a educar filhos. A educação começa em casa. A escola apenas ela tem um complemento de orientar o norte para o jovem fazer como deve ser feito. Bom, aqui fala do amor de mãe, que é um sentimento profundo, incondicional, protetor, alicerce humano, aconchego, presença. Tudo isso aqui é o amor de mãe para com o filho. Então agora imagina a mãe mostrar esse amor. Vocês mães que estão aqui, quantas mães tem aí? Bom, tudo isso aqui é uma coisa verdadeira ou falsa? Verdadeira. Então isso aqui é o que a mãe coloca. Agora vejam o amor do pai: proteção, firmeza, ação, sacrifício, presença, exemplo, vínculo mental, cuidado, diálogo, orientação, perdão, compreensão, abraço e afeto. Então o amor, vou voltar aqui para vocês, o amor de mãe é dessa forma e o amor do pai é essa forma. Ou seja, o amor da mãe acaba sendo maior do que o amor do pai, mas ambos amam os filhos. Agora, como teria coragem de amar alguém que me ama tanto? Ou seja, como a gente vai deixar de amar alguém que nos ama tanto? Abre sua Bíblia em Gênesis capítulo 2. Gênesis 2, versos 15 a 17. Gênesis 2, verso 15 a 17. O que foi que realmente aconteceu naquela cruz? Gênesis capítulo 2, está aqui o texto, versículo 15 a 17. Diz assim: tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para cultivar e o guardar. E o Senhor lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente. Verso 17: mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerá, porque no dia que dela comer, certamente morrerás. Qual foi a ordem que Deus falou para o casal? Foi essa daqui ou essa daqui? A palavrinha obediência, que gera vida, e essa aqui gera morte. Então veja bem, olha o processo da criação do homem. Olha aqui que Deus falava com o homem passo a passo. Depois criou Eva, pôs o casal junto para cuidar de tudo. E aqui veio então, após o pecado, eles então perderam a glória de Deus, que era a veste de luz que cobria eles, e foram expulsos então do paraíso. E aí então Deus teve que matar 2 cordeiros para fazer roupa para Eva, para Adão. Avançando um pouco mais aqui, sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. Hebreus 9:2 diz que
Jesus teve que derramar o seu sangue, porque no passado matava-se animais para a pessoa receber o perdão do pecado, mas não resolveu o problema. Então Jesus, quando morreu na cruz, o que aconteceu lá no santuário? O véu partiu com auxílio de mãos humana? Não, partiu sem auxílio de mãos. E então dizendo o seguinte: olha, não precisa mais matar animal para a pessoa receber o perdão dos pecados. Basta apenas ir a Jesus, confessar os pecados, pedir misericórdia, Ele está pronto a perdoar e mudar a vida. Hebreus 4,15, como quando eu comentei, Jesus não cometeu nenhum pecado. E aqui, quando ele estava lá no Getsemane, lá no jardim, no Getsemane, orando, como falei ontem, ele suou o quê? Gotas de sangue. Eu comentei ontem no texto bíblico que Mateus 25,13, quando eu falei que muitos são chamados, poucos são escolhidos, na verdade é Mateus 22, verso 14, onde fala que Jesus, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, chama muitas pessoas, mas poucos serão os escolhidos. Agora Mateus 25,13 fala que nós devemos vigiar e orar e nos preparar cada dia para a volta de Jesus. Portanto, Jesus então passou por tudo isso. Ele chamou os discípulos, mas o que os discípulos fizeram? Estavam orando com ele? Não. Estavam o quê? Dormindo. E Jesus foi lá e chamou Pedro e ficou triste porque Pedro estava dormindo. Então Jesus, ao ser traído com um beijo de Judas, ele então foi levado para essa parte final, passar por todo o escárnio, por todo o sofrimento, até chegar ao monte Gólgota, o monte da caveira, para morrer por mim e por amor a você. Hoje, lá em Israel, muçulmanos, israelenses, judeus, católicos, todos convivem tudo numa só unificação, união. Agora, o Monte da Caveira hoje é um terminal de ônibus, aonde os muçulmanos dominou. Então tem uma cerca, uma divisória que para entrar tem que pedir autorização e enfim, para não ter atrito, para não ter confusão. Então virou hoje um terminal de ônibus. Cristo sofreu tudo isso por amor a mim, por amor a você. Esse Jesus, essa coroa de espinho, os espinhos são aproximadamente desse tamanho. De fato, é uma coroa que foi bem trabalhada, com espinhos duros, não essa coisa que algumas pessoas, como por exemplo, nós temos um cidadão que se diz que é o Cristo, né? Henrique Cristo. Ele tem uma coroa de borracha. Ali diz que é a coroa do pai, mas que tudo aquilo é mentira. De fato, os cravos dos espinhos eram desse tamanho, na medida que eram cravados, então entrava no couro cabeludo e então sangrava. Então, por isso que Jesus sangrou bastante e ele perdeu muito sangue. E aqui foi um ato de amor entre dois ladrões. Esses dois ladrões eram parceiros, ambos roubavam, faziam coisas erradas. Um aceitou a Cristo e o outro blasfemou contra Cristo. O que aceitou a Jesus, possivelmente morreu, aguarda a vinda de Jesus para ressurgir então na primeira ressurreição. Você entende o significado da sua vida? É a minha pergunta. Isaías 41:10 diz: não temas, porque eu estou o quê? Contigo. Não te assombres, porque eu sou o quê? Teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a minha destra fiel, ou a minha destra de justiça, em outras versões bíblicas. Além do mais, Isaías 43:4-5 diz que ele nos escolheu e nos resgatou. Romanos 5:8-12 ele fala claramente que ele nos escolheu e ele nos trouxe a salvação. E no versículo 12 diz que por um homem entrou o pecado, por outro homem entrou a vida, que foi a pessoa de Jesus Cristo. Avançando um pouco mais aqui, nós temos essa história desse pastor Richard, que gostava de comer maçã. Um belo dia, quando ele era pequeno, ele sempre pulava a cerca do vizinho para comer maçã. E ali, essa maçã verde. E um dia sua mãe avisou: olha, o dia que você for para lá, o que vai acontecer? Você vai apanhar. E um dia amanheceu para o trabalho e ele de fato foi comer maçã. Quando ele voltou,
ele deu de cara com quem? Com a sua mãe. E a sua mãe estava esperando ele com uma vara bem fininha. Como chama a vara fininha? Vara de marmelo. E ali esperando ele. De repente então ele falou, bom, já que eu comi, hoje eu vou ter que apanhar. Mas ele chegou para a mãe e falou, mãe, é o seguinte, me perdoa, chorando, com sinceridade, confessando tudo, eu não quero apanhar. A mãe, o que as mães fazem quando o filho faz isso? Ela bate ou ela paga? Ela paga. A mãe parou, ficou ali com amor, com o coração contrito, não quis bater no filho, falou assim, não é o seguinte, alguém vai ter que pagar pelo erro que você fez. Então é o seguinte, você vai pegar a vara e você vai bater em mim. Sabe o que ele correu? Ele não teve coragem de fazer, porque jamais ele ia bater na mãe dele. Então ele entendeu que a partir daquele momento ele não fez mais aquilo. Embora as maçãs do sítio do vizinho estavam muito bonitas, como se fosse uma goiaba ou qualquer outra fruta, ele não fez mais aquilo. E de fato então, fazendo um paralelo disso, a gente entende o seguinte, por que Judas então traiu Jesus? Por que Judas resolveu então, por 30 moedas de prata, deixou Jesus para ficar e acabou perdendo a sua salvação? E aí? Será que Richard, ele preferiu ali entender o amor da mãe e não mais fazer? Mas Judas andou com Jesus quanto tempo? 3 anos e meio. Ele é um camarada administrador, é um camarada culto, sabia fazer as coisas, porém, ele resolveu firmemente o quê? Apenas estar interessado em valores. Ele esteve com Jesus, ouviu tudo de Jesus, mas não teve a vida mudada e transformada. Quantas pessoas que estão no meio cristão, que vê a palavra de Deus, vê a Jesus, mas não tem a vida totalmente mudada, transformada? Quem profetizou que Jesus seria traído? Zacarias capítulo 11, 12 diz que por 30 moedas de prata o Messias seria então traído. Essa profecia refere à traição cometida pelo apóstolo Judas, que entregou a Jesus por 30 moedas de prata na última semana da vida mortal do Salvador. Judas não deixou ser lapidado por Jesus. Agora, qual a diferença de Pedro por Judas? Pedro negou Jesus quantas vezes? 3 vezes, mas ele foi mudado. Agora, dentro de nós tem o DNA de Pedro, sabia disso? Porque ora a gente quer fazer a vontade de Deus, ora a gente não quer fazer a vontade de Deus. Porém, Jesus transformou a Pedro e ele se tornou um grande pastor da igreja. Judas teve a mesma oportunidade, mas não aceitou o convite de Deus, continuou na sua vida normal, infelizmente perdeu a salvação. Por que Jesus escolheu Judas? Para ser um discípulo, para cumprir a profecia, porque era parte do plano divino. Tudo isso, Deus já sabia tudo isso. Deus, ele sabe o passado, Deus sabe a atualidade, Deus sabe o futuro. Ele sabe quantos fios de cabelo você tem, seja homem, seja mulher. Deus sabe tudo. Jesus sabia que Judas teria, mas escolheu para que as escrituras se cumprissem. Jesus escolheu Judas para ensinar que o estado em que vivemos não indica necessariamente nosso grau de amor e santidade. Judas estava o quê? O que fala essa palavra aqui? Convertido. Mas não convertido. Você saberia definir o joio e o trigo no nosso meio hoje? Saberia definir? Não. Ninguém sabe. De repente eu posso falar assim um exemplo, tá, Beto? O Beto é um irmão exemplar, mas eu não sei na convivência dentro de sua casa. O Daniel aqui é 100%. Será que é? Não. Nós somos pecadores e falhos. Quem é perfeito? Jesus Cristo. Quando ele fala em Mateus 5,48, seja perfeito, dizendo o quê? Tenha maturidade, seja sábio. Entre inteligência e sabedoria, qual que é melhor? Sabedoria. Todo mundo aqui é inteligente. Agora, a sabedoria é diferente. A gente definir as coisas melhor para a vida. Então, Jesus, ele quer converter a nós. Jesus sabia exatamente como Judas era e queria fazer. Jesus não deixou de amar Judas, mesmo quando estava preso pelas trevas. Jesus demonstrou seu amor a Judas, levando ele aos pés, dando-lhe um bocado de pão partilhado.
Judas foi escolhido com a presciência de Deus, que trairia Jesus. Judas, apesar de ter sido escolhido por Cristo, não soube corresponder à sua graça uma vez que o traiu. Então Jesus conhece tudo sobre mim e sobre você. Jesus via a batalha no coração de Judas, a batalha entre o seu orgulho e o seu serviço. Jesus sabia que o amor de Judas não seria duradouro, porque muito embora estivesse convencido das verdades que Jesus dizia, elas não haviam convertido o seu coração. Já aconteceu com você assim também? Já aconteceu isso comigo também. Eu e você, nós estamos imunes disso. Existe aqui alguma Mulher Maravilha? Tem? Tem algum super-homem aqui? Então nós somos... Ninguém é super-herói espiritual. Então nós somos pecadores, carentes da graça e da misericórdia de Jesus Cristo. Cego para a fraqueza do seu caráter. Judas estava se abrindo mais e mais à corrupção do seu caráter. Judas Iscariotes, indo ter com os principais sacerdotes, propôs: que me quereis dar para que eu vou lhe entregue? E pagaram em 30 moedas de prata. Deste momento em diante buscava uma boa ocasião para entregar. Mateus 26 e Lucas 22 relata esse pacto da traição que diz: Satanás entrou em Judas. E aqui o beijo fatal, o beijo da morte. Aí ficou famoso ao longo da história. Coisa que lembra do boneco Judas, que antigamente se fazia por aí. Hoje não se faz mais. Lembra disso? As pessoas pegavam um pedaço de pau, chutavam, queimavam. Então por quê? Judas, infelizmente, é um personagem. Aí no lugar de Judas entrou outro personagem bíblico, chamado Matias. Avançando um pouco mais aqui está a cena, Jesus sendo levado. Aí Pedro desembara a espada e corta o quê? A orelha de quem? Do soldado Malco. Mas Jesus foi lá com muito jeito, colocou novamente e curou o soldado. Não precisa disso, estou aqui. E veio uma tropa de soldados fortemente armados naquela época. Era um pedaço de pau e espadas, né, que se usavam, né, e lanças também. Jesus foi levado ali para ser julgado. E aí alguns falavam: você não é o mestre? E começaram a bater nele, dar soco nele, bater com um caniço no seu estômago. Que ironia! Quando o discípulo rebelde viu o espanto do mestre, já era tarde demais. Será que nós não estamos traindo a Jesus também? Quando a gente peca? Jesus se deixou amarrar, ser conduzido violentamente pelos soldados ao sinédrio. Sua ansiedade começou a crescer. Então Judas, que traiu, vendo que Jesus foi condenado, tocado de remorso, devolveu as moedas de prata aos principais sacerdotes e anciãos, dizendo: pequei, traindo o sangue inocente. Eles porém responderam: que nos importa? Isso é contigo. Então Judas, chegando para o santuário, as moedas de prata, retirou-se, foi enforcar-se. Mateus 27. Que escândalo, que triste fim para alguém com tanto potencial. Judas fez isso e foi levado então à morte sem salvação. Aqui são um exemplo, tá, de muitas pessoas que fazem isso hoje também. O pecado de Judas foi o mesmo pecado de Pedro. Ambos traíram o mestre, ambos negaram o mestre também. Perceberam? Só que um teve salvação, o outro não teve. Agora, há alguns que questionam o seguinte: mas será que alguém que suicida tem salvação? Isso eu não tenho resposta para você. Só é o mistério de Deus. Mas biblicamente falando aqui, aparentemente a pessoa, se ela, a última lá que ela está enfocando, vai lá que ela fala de Deus, ela confessa para Deus, não sei. Só Deus é que sabe se ela vai ter salvação ou não. Mas no contexto geral, não tem salvação. Portanto, não cabe a mim, a você julgar. A pessoa se suicidou, não deu tempo de fazer alguma coisa para salvar aquela pessoa. Só Deus poderá responder isso para mim e para você. Mas se você pode ajudar alguém, ajude alguém hoje. O que aprendemos na história de Judas? A fragilidade do caráter humano, os perigos da ganância, a necessidade de um arrependimento genuíno. Qual a diferença de arrependimento e remorso, igreja? Qual a diferença? Arrependimento, você muda de vida. Remorso, você pode fazer algo contra o Beto e aqui se torna mal, mas se torna uma coisa comum. Agora, arrependimento é mudança de vida. Pedro teve a mudança de vida. O perigo da ganância, a possibilidade da conversão
responsabilidade nas escolhas, remorsos versus arrependimento, a soberania de Deus, um ato maligno de Judas foi, paradoxalmente, utilizando o plano divino para a crucifixão e a salvação da humanidade. A mesma luta de Judas e Pedro é a nossa hoje, não é verdade? Eis que estou à porta e bato. Quem está à porta do coração batendo? Quem? Jesus. Quem pode abrir o coração? Você ou eu? Se nós assim aceitarmos, está aqui, Apocalipse 3:20. Não basta ser um ramo, tem que estar ligado, enxertado na videira. Como as pessoas colocam ramo, espera lá alguém passar, como esperava Jesus vindo montado em cavalos com soldados, e agora vem Jesus num jumentinho emprestado de alguém ainda. E é tudo simples. E Jesus veio aqui para curar, salvar, perdoar e dar a vida eterna, mas não veio libertar do jugo romano. O meu reino é onde? Reino dos céus. Jesus falava isso. Ele fala isso. Então, Ele é a videira, nós somos ramos. Ligado a Ele, está aqui em João 15:6. Que sem Ele não podemos fazer nada. Tá? Jesus perdoa todos os nossos pecados. Jesus é o único que pode nos salvar. Jesus perdoa os nossos pecados. Ele é o único que pode salvar a mim e pode salvar você. E continua a amar cada um de nós. E aqui, Ele é o bom pastor. O bom pastor dá vida pelas ovelhas. Ele não fala mais, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. E Ele hoje a cruz está vazia, Ele está lá no santuário do céu, intercedendo por mim e por você. E aqui a gente entende que o pecado faz uma separação. A cruz nos liga a Jesus. Deu para entender? Então, o pecado traz uma separação, um abismo, de acordo com Isaías 59, e Jesus, ao morrer na cruz, religou. Ele nos trouxe a salvação e vida eterna. E aqui, ele fala, se me amares, guardareis o que? Os meus mandamentos. Agora vem a pergunta, como não amar alguém que me ama tanto? Compreendeu agora? Como não amar alguém que nos ama tanto? Mesmo a gente sendo pecador e pecadora, falho que somos, mas Ele ama a mim e a você. Em breve Ele voltará para nos buscar. E aí vem assim, conclusão: ser amado por Deus faz diferença de mim quando também decido amá-lo. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. 1 João 4,19. Nada pode separar do amor de Deus. Romanos 8, 37 a 39 fala isso. Só tem dois caminhos. Esse caminho aqui é o caminho largo, que é o fogo. Aqui é o caminho eterno, que é Cristo. E aí, o que a cruz nos ensina? Nenhum ser humano, nem mesmo mais profundo, poderia ir tão longe como o amor de Deus. Por isso, não troca o amor de Deus por outro amor. Diz mais, que fora de Jesus não há salvação. Não existe um plano de salvação alternativo. Por isso, ponha sua total confiança no Cristo que fez por você. Que ninguém nunca foi tão longe que o amor de Deus não possa trazer de volta. Por isso, desista de desistir. Jesus ama você e ama a mim e quer dar para nós salvação. Sem a cruz não teria o homem união com o Pai. Dela depende toda a nossa esperança. Daí a luz do Salvador, o amor do Salvador, quando ao pé da cruz o pecador contempla aquele que morreu para salvá-lo, pode rejubilar-se com grande alegria. Os seus pecados estão perdoados. Ao ajoelhar-se em fé junto à cruz, alcança ele mais alto lugar que o homem pode atingir, que é a vida eterna. E aqui o mundo será destruído, o mundo será reconstruído pela volta de Jesus. Então Jesus vai dizer: o rei dos que estiverem à sua direita, vinde bendito de meu Pai, entrai na porta do reino que nos está preparado desde a fundação do mundo. Mateus 25, 34. Esse Jesus vai voltar para buscar mim e você. Amém? Podemos ouvir um amém mais forte? Amém? Você quer receber um abraço de Jesus? Quantos querem? Vem a outra frase. Lembra que a gente falou essa frase ontem? Vamos falar todo mundo junto novamente? Eu quero Cristo hoje e sempre. Só um ensaio, agora mais forte. Eu quero Cristo hoje e sempre. Sabe, igreja, nós precisamos ter Cristo no coração todos os dias. Sem Jesus ninguém entrará no céu. Não adianta ser religioso, não adianta ser religiosa, não adianta seguir tradição, filosofia, não adianta seguir nada daquilo que você aprendeu lá atrás. Você tem que seguir isso aqui, Bíblia e a pessoa de Jesus.
esquece de livro de pessoas, esquece esse ponto teológico, siga a Bíblia e a pessoa de Cristo. Ele vai nos salvar. Mas, infelizmente, ainda há pessoas que seguem pastores ou pastoras, homens e homens. Não, o foco aqui é a Bíblia e a pessoa de Jesus. Se não for isso, esquece, porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida. A Bíblia é a verdade. Não existe outra verdade a não ser a Bíblia Sagrada. A minha pergunta, quando o Fábio vem para cá para cantar hoje uma música, a minha pergunta é o seguinte: você que está aqui essa noite, entendeu a palavra de Deus essa noite? Quantos entenderam? Amém. A pergunta é do sermão: teria coragem de você não amá-lo? Enquanto ele canta essa mensagem aqui, pode ficar aqui, Fábio. Enquanto ele canta essa mensagem, eu gostaria que você pensasse no aspecto seguinte: se você e eu queremos ir para o céu, queremos de fato entregar a vida a Jesus, o que ele pede de você hoje? Ele pede o coração. Para nós que somos menos batizados, ele pede uma coisa: que a gente continue na caminhada com ele até o fim. Para você que me escuta aqui, para você que me escuta aqui no canal Voz Ativa, que não é membro batizado, Deus tem um desafio para você essa semana. Se você desejar entregar a vida a Jesus essa semana, você pode fazer isso. Só depende de você e do seu instrutor bíblico. Agora, a decisão está nas suas mãos. Jesus chama você para um comprometimento, não só hoje, mas um comprometimento eterno, onde teremos salvação, vida plena. Vamos viver feliz, não vai ter mais essa bagunça de moto para lá, moto para cá, não vai ter essa bagunça de amanhã ter que embarcar de trem, metrô, ônibus. Não, vamos viver num lar de eterna felicidade. Vamos ser felizes para sempre. Amém? Pode colocar a música, e após a música eu quero orar por você. Se você entendeu o recado, deixa Deus falar com você. Era o seu pai, o carpinteiro José. Ninguém queria crer que o mundo então criou. Curava com suas mãos, seu nome era Jesus. Mas nunca compreenderam para que veio Jesus. Ele é Messias, Ele é Messias, destinado a morrer. Ele é Messias, por pecados Ele morreu, mas a morte ressurgiu. Ele é Rei e Senhor. Ele é Messias. Tirado lá da cruz, sepultado ele foi, sofreu a rejeição, ninguém creu em seu amor. A morte não, a vida, a pedra removeu, com poder se revestiu. A morte não venceu. Ele é Messias, Ele é Messias, destinado a morrer. Ele é Messias, por pecados Ele morreu, mas a morte
Eu acho que a gente compreendeu claramente o que Jesus fez por mim e por você. Agora, a decisão está nas nossas mãos. Não vou convidar você aqui à frente, mas eu creio que você já tomou a sua decisão aí no seu lugar. O Espírito Santo já tocou no seu coração. Agora, cabe você orar a Deus ao longo dessa semana, tomar a sua decisão de entregar a vida a Cristo Jesus, porque o ato da entrega, ela é concretizada quando você diz sim para Jesus e você confirma nas águas. Então pense nesse aspecto que Deus pode fazer na sua vida, tá bom? E a nós já somos bem batizados, permanecer firme com Jesus até o fim. Pedir que nos molde cada dia, nos dê a nós humildade, simplicidade, o poder do Espírito para viver a palavra do Senhor. Vamos orar? Santo e bom Deus que estás nos céus, louvado e exaltado seja o teu santo nome. Obrigado, Senhor, pela oportunidade essa noite concedida a nós, o privilégio e a bênção de termos entendido de que como não amar o Senhor, porque o Senhor nos amou antes da gente vir a esse mundo. Salmo 139, versos 13 a 17 diz claramente: antes de nós vir a esse mundo, o Senhor já traçou todo o plano para a nossa vida. Além do plano terreno, o plano maior, o plano de salvação, o plano de vida eterna, através da pessoa de Jesus Cristo, que é o Messias. Abençoa cada um de nós. Derrama sobre essa igreja o teu Santo Espírito e nos conceda a paz. Ao sairmos daqui agora, Senhor, que os anjos do Senhor acompanhem nós para casa, dando a nós a proteção e a paz, uma noite de descanso e mais um dia de trabalho ao amanhecer com vida segundo a tua santa graça e vontade. Obrigado por tudo, em tuas mãos, colocando tudo que temos, tudo que somos, porque teu é o reino, o poder e a glória, em nome de Jesus. E assim oramos a oração que Deus ensinou, que é a oração do Pai Nosso, todos juntos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu reino, poder e a glória para sempre. Amém. Deus abençoe vocês, uma boa noite. E amanhã, às 8 horas, eu aguardo vocês aqui durante todos os dias. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, às 20 horas. Sábado de manhã e no domingo que vem, às 19 horas, nós encerramos aqui a nossa série de tempo. Deus abençoe vocês. Eu estarei à porta para cumprimentá-los.